Doutora Patrícia, primeiramente, obrigada por estar aqui, muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Conta pra gente, a gente está em meio aí, né, uma onda muito grande com os casos, principalmente em Minas, né, aumentando muito o número, infelizmente aumentando demais o número da dengue. E nosso foco aqui hoje, né, é falar das crianças com dengue. Conta pra gente, primeiramente, como que está o cenário aí no seu dia a dia, como médica, atendendo. Existem, no momento, muitas crianças aqui em Juiz de Fora apresentando quadro de dengue? Sim, infelizmente sim, é uma doença que acomete tanto adultos quanto crianças, inclusive bebês. Então nós temos que ficar atentos para nossas crianças sim. Como inclusive bebês, né, a gente vive falando aqui nos sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, febre, mas a gente sabe que o pediatra ainda tem uma missão maior, né, porque a criança não verbaliza os bebês, as crianças pequenas. Então, como o pai e a mãe, ou o responsável pela criança, pode ficar atento aí aos sintomas, já que ela não fala, vai ficar mais irritada, talvez só. Como que a pessoa pode se alertar aí que pode ser a dengue nos primeiros sintomas? Como que o pai e a mãe podem identificar isso? Um dos primeiros sinais, né, que a gente pensa em dengue diante do cenário atual é um bebê, né, ou a criança também, no caso com uma febre alta. E aí a gente sempre pensa nas questões de dor de cabeça, dor no corpo, e o bebê, que é o nosso caso em questão aqui do assunto, não vai conseguir verbalizar. Então é aquele bebê que está fazendo febre e que está extremamente irritado. Ele não vai conseguir localizar nem ter a queixa, né? Porque não fala, mas é uma criança muito irritada, chorosa. Você percebe que a criança está sentindo algo. E aí, na avaliação com o médico, o pediatra não vai achar outro foco que justifique a febre. E diante do atual cenário, uma das hipóteses sim é a dengue. E aí o diagnóstico é feito mesmo pelo exame de sangue, não tem outro jeito, né? Assim, para confirmação mesmo. Isso, nós temos alguns testes rápidos, né? Que é o PCR e o INS1. Esses testes, ele identifica se tem vírus. Então, ele é numa fase aguda ali da doença. Depois de mais ou menos 5 dias, o que a gente consegue para a gente fechar um diagnóstico aí já seria a sorologia. Que aí são exames que a gente no laboratório coloca, no caso IgG ou IgM. Mas, além de confirmar se é dengue ou não, é importante a gente saber como que está essa criança. Então, um hemograma é um exame muito simples e que a gente consegue fazer, principalmente para a gente ver 2 itens desse hemograma, que é o hematócrito, digamos que é a parte grossa do sangue, e a plaqueta, que é a coisa que pode cair muito, e a gente tem que ficar atento. Então, o pediatra, na avaliação, pode pedir esses exames para confirmar o diagnóstico, mas também pedir esses outros exames. Então, antes de sair medicando lá o bebê, o importante é levá-lo realmente ao médico, né? Até porque a gente sabe que não é toda medicação, inclusive para febre, que possa ser dada num caso de dengue, né? Isso, remédio para febre é sempre tá ali na caixinha básica ali da mãe, né? No caso das crianças, né? Que tem, quando tem criança em casa. Porém, em vigência de febre, quando a gente suspeita de dengue, o medicamento mais seguro da gente administrar é a dipirona. Ai, Paty, mas também temos o paracetamol e em relação ao ibuprofeno. Então, o paracetamol também é seguro, porém, ele é uma medicação que pode atacar o fígado. E a dengue também. Então, se a gente for colocar do mais seguro, é a dipirona. O ibuprofeno, a gente tem uma apresentação no mercado, a gente estava até falando um pouquinho sobre isso antes, que é uma apresentação que tem gotas concentradas. Ele tem uma dose anti-inflamatória. E os anti-inflamatórios, eles não podem ser usados em casos de dengue. Normalmente, anti-inflamatório não é uma medicação que a gente tem na nossa caixinha que a gente administra em crianças. Porém, esses de gotas concentradas, a gente tem que tomar bem cuidado, porque tem uma chance maior aí de ter o sangramento. Agora, tô pensando aqui, pessoas como eu que não podem tomar dipirona, como é que faz? O paracetamol. Corre pro hospital, faz socorro, Deus? Não. É o paracetamol. Essa comparação é só em relação à segurança do que seria o mais seguro. Mas não significa que você não possa usar o paracetamol. Você pode. Porém, são coisas que a gente tem, tanto o medicamento quanto a doença que pode atacar os órgãos, o órgão que seria o fígado. E assim, no caso, a dengue, né, é triste a vida do médico nessa hora, especialmente dos pais e das mães também, porque é muita doença com sintoma parecido. Isso. Né? É dengue, é covid, é virose, é os outros ites que andam. As coisas do dia a dia, né? As coisas do dia a dia. Sim, então, assim, em que momento
a mãe, o pai, a pessoa responsável fala assim, melhor ir para o hospital ou melhor, quem já tem aquele hábito, ligar para o pediatra de confiança para tirar dúvida? Excelente pergunta. Porque a criança, ela é acometida das famosas viroses, né? E a dengue é uma doença viral. Então, é uma doença que pode fazer sintomas muito parecidos das doenças comuns da infância, digamos assim. Mas só que como a gente está numa situação em que temos muitos casos, então a dengue vai passar na cabeça do pediatra como um dos diagnósticos. Se a gente tiver na suspeita ou já com o diagnóstico confirmado de dengue e essa criança apresentar, no caso dos bebês, muita irritabilidade, você já fez medicamento para dor e febre, aquele bebê continua muito irritado. Os bebês e as crianças que não estão ingerindo líquido, porque em casos de dengue ou na suspeita, a gente tem que manter uma boa hidratação. E a boa hidratação é conversar com o médico e ele te falar uma quantidade mínima aí de líquidos que essa criança tem que ingerir. Então, se a criança não estiver ingerindo, tem. Dor abdominal é um sinal de gravidade. Lembra que eu falei da questão do fígado? Então, é um órgão que fica aí na barriga. É importante a gente, em caso de dor abdominal, em caso de sangramento ativo. Não é um sangramento leve, é aquela criança que está sangrando. Pode sangrar pela gengiva, nariz, fezes, e aí seriam sintomas mais graves em que a gente tem que sim fazer investigação. Exatamente. A criança, ela pode fazer um vermelhão no corpo, que é o que a gente chama do rush cutâneo. Pode fazer, mas nem sempre isso é um sinal de gravidade. A gente tem que tomar o maior cuidado com a dengue na hora que a febre cessa. Esse é o momento que pode vir esses sinais de gravidade que a gente está conversando. Geralmente a gente pensa o contrário, né? A maioria das vezes é o contrário, exatamente. É porque o organismo está combatendo. Né? E é uma febre enjoadinha, ela pode durar de 2 até 7 dias. Não é uma febre que a gente fala ali com a criança, nosso cotidiano do pediatra, fala assim, até 3 dias, né? Depois a gente tem que investigar. Não, é uma febre enjoada, é uma febre alta, que dura um tempo maior aí. Então temos sim que ficar em observação. Um ponto muito importante, doutora Patrícia, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, em relação ao uso do repelente, até em quem está com a Covid. Isso. A Covid não, até quem está com a dengue, porque a Covid ficou na cabeça, né? Sim, sim. Até quem está com a dengue, porque o mosquito, para quem não sabe, ele pica uma pessoa contaminada e pica uma outra saudável. Por isso que na família, se um pegou dengue, o outro também pode ter, em função do mosquitinho. E a maioria das pessoas esquecem dessa informação. Esquece do repelente, né? Porque assim, quando a gente usa a pessoa está infectada com a dengue, né? Tá com dengue e a gente fala do repelente, é para evitar que o ciclo continue, que o mosquito venha, né? Pica essa pessoa infectada e passe para frente. O uso do repelente no dia a dia é para evitar que o mosquito contaminado pique a gente. Mas lembrar que a gente tem que usar sempre, estando ou não infectado. Acho que essa é a mensagem que eu quero para não ficar confuso, né? Estando ou não infectado, use repelente. Use sempre. Exatamente. Principalmente se você mora em área aí de mais matas, né? Porque perto de terreno baldio também. E a gente fala muito da questão de dengue, mas nós temos os outros vírus. Aqui no estado de Minas, a gente sabe que teve algumas cidades que estão maior da chikungunya, por exemplo, né? Então, assim, a dengue, ela pode afetar as nossas articulações. Assim, resumindo, o Aedes aegypti ele é um problema, porque ele é um problema com dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então, a gente tá falando da doença em si, mas a gente também tem que alertar o que a gente, desde a infância dos nossos pais, nossos avós, falavam o quê? Olhar aí 10 minutinhos, você bate o olho aí na sua casa, vamos ver se tem foco aí de água parada. Tirar aquela aguinha do prato de planta. Exatamente. Né? Olhar os focos de água geladeira ou outros eletrodomésticos que possam acumular água. Nesse calorão, água as do piscinas, cachorro, às vezes a gente monta uma piscina para criança e, né, a gente tá muito quente, muita chuva, né? Então são coisas que a gente tem que se a caixa d'água tá bem vedada. Exatamente. Então tem que olhar todos esses detalhes. Porque eu lembro que antigamente se falava em só água suja, né? Ou água limpa, talvez, uma coisa assim. Agora não, qualquer água parada. Água parada. Descobriu-se que tem qualquer água. O mosquito achou uma oportunidade. Exatamente. A água tá parada, ele vai ali, né? Agora, e no caso do repelente, qual que é a idade ideal para começar a passar? Porque o adulto, ele vai lá, olha
Às vezes, se tem algum problema de pele, conversa com o dermatologista para saber qual repelente é o melhor para ele, mas bebê a gente não sabe o que vai passar ali e terminar com a Eu também trabalho, né, nas redes sociais, e essa pergunta tá sempre quando eu abro uma caixinha de perguntas Que bebê sobre coloca a mão na isso. boca, passa a mão, tudo. Mas o bebê, ele pode usar o repelente, então a gente tem que trazer essa informação para os pais e tranquilizá-los. Mas tem algum específico? Sim, com a substância chamada icaridina. Temos algumas marcas que está disponível acima de 2 meses, então os bebês abaixo de 2 meses nós não temos. E a maioria é acima de 3 meses. Qual que é o nosso maior problema atualmente na cidade? Tá muito difícil de achar repelente, né, gente? Independente de ser para bebê ou para adulto. Porque as farmácias, as prateleiras estão vazias. Então, ter sempre em casa é a nossa forma de protegê-los e, né, não achou na farmácia, vai na internet, mas outras medidas, telas na janela, né? A tela, existem muitas formas de até você mesmo fabricar, quem aí às vezes vai ter essa veia aí para o artesanato, né? A questão da citronela, ter a plantinha da citronela, sabe? As velinhas, só tomar cuidado das velas para o acidente de criança, né? Deixá-las mais no alto. Mas existem outras medidas também que ajudam. E o repelente acima de 2 meses fica bem mais tranquilo a gente usar. Agora, um outro ponto pra gente fechar, né? Que senão a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, mas pra gente fechar o lance das vacinas. Sim. Se é seguro, a partir de que idade, né? Já que a gente está falando aqui de pediatria, a partir de que idade a criança pode ser já imunizada? Se ela está disponível no mercado, a questão da segurança, o que a gente estava conversando aqui, como que dá um panorâmica aí da vacina? Nós temos a vacina disponibilizada na rede particular, que é a vacina a partir dos 4 anos de idade, que é a que saiu aí nos noticiários, que é a Quedenga, né? Essa nós temos a partir dos 4 anos e nos estudos eles estudaram até pessoas de 60 anos. Qual que é o fator de risco maior? São os adolescentes e os idosos. Porém, de idosos nós paramos nos 60. A gente ainda não viu a população com essa vacina acima disso. Atualmente, no Ministério da Saúde, então, a gente vai encontrar essa vacina nos postos de saúde para as crianças de 10 a 14 anos. Tá? Então, falando de criança, foco é adolescente. O Ministério da Saúde, porque é o que apresentou mais gravidade. Tá? É o que evoluíram. Mas não significa que se você puder pagar a vacina, a partir dos 4 anos, né? Você vai encontrar aí sem ser na rede... E ela é em dose única? Não, a Quedenga são 2 doses com intervalo de 3 meses. Só reforçando, antes que o pessoal vai correndo, porque eu ouvi na Itatiaia, calma, gente. As vacinas estão sendo distribuídas conforme a gravidade das regiões. Em Minas Gerais, foram para 22 cidades e nenhuma fica na Zona da Mata nem no Campo das Vertentes. Elas ficam mais ali para a região central. Ou seja, não chegou aqui. Não chegou, ainda não chegou. Pode deixar quando chegar, a gente avisa. Porque se tem uma coisa que eu adoro, é vacina. Na hora que pena que eu já passei um pouquinho da faixa etária da adolescência, mas se tivesse para mim, eu já tava lá com o bracinho estendido para tomar. Então, gente, fica de olho no noticiário. Exatamente. Certo, porque vai ser anunciado, exatamente. Vai ser anunciado e a gente espera que chegue para todos, né? Para todo o público, né? O nosso foco agora é igual a gente estava conversando, a vacina não te deixa imune a não ter, ela te protege contra a forma mais grave da doença, né? Não deixa agravar, não deixa você evoluir para um estado mais grave. E focar aí, o que já é importantíssimo, né, gente? Só a gente não ter aquela segurança de que não vai agravar, já é meio caminho andado. Já é muito válido, né? Para um período que a gente está passando. Então, doutora Patrícia, foi muito bom te receber. Como que a gente faz para te encontrar, para saber seu Instagram, suas dicas? Pode deixar sua rede social. Sim. O meu Instagram é o @dra.patriciabrandão, tá? Então, estou ativa lá no Instagram e o meu consultório fica no Centro Médico do Monte Sinai. Joia. A gente espera te receber aqui mais vezes. Será sempre um prazer. Tomara que num cenário melhor, né? Não num cenário de dengue. Exatamente. Para falar de coisas boas, positivas. Foi um prazer te receber.